Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a esse Fast Trades do dia 17 de abril de 2022. Meu nome é Emerson Alves, prazer enorme estar aqui com vocês no dia de hoje. Vamos fazer, nosso cenário para a semana. A gente tem aí, deixa eu puxar aqui meu teclado que ficou um pouquinho fora, deixa eu ajeitar aqui, ok, agora tá tudo certinho. A gente tem aí o cenário do global, seguindo um pouco das expectativas que a gente tinha, que a gente tem conversado nos últimos tempos, notadamente na gringa, onde a gente tinha falado sobre a reversão, no mundo cripto também, enfim. Então a gente tem bastante coisa para conversar. E é sempre importante você olhar, quando eu falo sobre mercado, o que eu acho que são estratégias interessantes e tudo mais, é você perceber que a gente consegue definir cenários com alguma tranquilidade, É evidente que nem eu, nem você, nem nenhum trader, ou investidor do mundo vai acertar sempre, ou vai acertar, porque assim, uma coisa que pouca gente reflete sobre trade, deixa eu até aproveitar e falar disso aqui rapidinho, que o trade, ele tem, deixa eu ver aqui, pronto, ele tem três problemas no trade, certo? O primeiro problema é a tendência. Então, o preço vai subir ou o preço vai cair. Então, a primeira coisa é você descobrir qual é a tendência. Isso já é um desafio pesado para qualquer operador. O segundo desafio é o tempo. Eu estou entrando na hora certa, certo? Estou entrando na hora certa. O mercado realmente está no momento em que essa tendência que eu estou visualizando vai acontecer. E o terceiro e mais complicado de todos, é como é que a gente pode dizer? É o seu capital, o seu capital / risco. Então, se você acerta a tendência, mas você não acerta o tempo, seu capital, seu risco começam a ser chamados, certo? É como se fosse, não tem aquela história do tripé econômico? O tripé econômico é política fiscal, política monetária, certo? E a nossa balança, nossa superávit, nossa balança comercial, certo? Então, o país tem que ter, as contas públicas em ordem, o país tem que ter, o governo tem que, política fiscal, tem que ter responsabilidade, a política monetária tem que ter inflação sob controle, então, primeiro as duas pernas. E o terceiro pé, que é o quê? Uma balança comercial relativamente sustentável, você não pode importar muito mais do que você exporta e assim por diante, certo? No trade você tem esse mesmo tripé, então é a tendência, estou comprando na tendência, Então, estou vendendo na tendência, então quer dizer que o preço está caindo, então eu estou vendendo. Mas o tempo atrapalha. Você entrou na tendência depois que ela já estava caindo pra caramba, você está entrando no tempo errado, Você está entrando na tendência quando ela está perto de uma resistência na compra, você está comprando no tempo errado. E quando, assim como na política monetária, na política econômica, se uma das três pernas está meio desequilibrada, as outras têm que equilibrar, aqui é a mesma coisa. Onde é que isso vai acabar batendo? No seu risco, no seu capital. Então, porque se você está comprando errado na tendência, você antecipou demais a tendência antes do tempo, o que isso vai fazer? Isso quer dizer que o seu trade vai te custar dinheiro até ele dar certo. Se você
colocou muito risco, então metade da sua posição, quer dizer, metade da sua alocação foi nesse capital, foi nesse trade, nesse único trade, etc. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que provavelmente você não vai conseguir suportar essa posição sua, mesmo que você tenha lido certo, deixa eu pôr aqui, mesmo que você tenha lido certo a tendência, então você comprou achando que ia subir, ou você vendeu achando que ia cair, se o tempo não for o certo, não adiantou nada. Agora você pode falar assim, não, mas eu tenho tempo. Você primeiro fala assim, não, eu tenho tempo. Então como é que você compra tempo? Com mais capital. Certo? Então o capital vai ser negativo aqui, ó, entendeu? O capital vai ser, certo? O capital aqui vai ser negativo. Entendeu? Vamos melhorar isso aqui para ficar mais claro? Puxa aqui, ó. Então, poxa, você acertou a tendência, parabéns, isso aqui é um plus. Vou fazer direito, né, meu? Ó, isso aqui é um plus, parabéns, você acertou a tendência. Viu antes que todo mundo. Você errou o tempo. O tempo seu não está certo. Então, quem que vai ter que ser utilizado, tá certo? Para fazer um negativo aqui, para virar positivo e daí equilibrar o negócio? Vai ter que ser o risco, certo? Você vai ter que tomar mais risco. Concorda? Certo? Então, a sua alocação de capital vai começar a sofrer para cobrir esse seu erro de tempo, né? Esse seu erro de tempo. Então, você sempre tem que lembrar disso, tá bom? Você sempre tem que lembrar disso, que trade é entender a tendência, é entender o tempo e entender como é que você equilibra tudo isso com o seu capital de risco. Então, várias vezes você não vai acertar e é ok você não acertar. Por quê? Porque mais importante do que acertar é você saber como é que isso aqui é equilibrado na sua estratégia. Então, poxa, a minha estratégia é vender só depois que fizer um topo duplo e no teste do topo duplo eu faço a venda. Pronto, isso aqui é um teste de reversão. Pronto, venda, perfeito. O tempo. Ah, não, meu trade não tem tempo, meu. É o stop. Então, o que você está fazendo? Você está colocando o risco, certo? O risco está controlado, isso aqui é um positivo. Você controlou o risco. Você falou, se bater no meu stop, eu não estou nem aí para o tempo, eu quero sair fora. Então, o tempo não é um fator. Né? Então você vai equilibrando isso, né? Mas toda vez que você esquece você vai ter que cobrir do outro lado, e por isso que é importante você traçar esses cenários com calma. Por isso que não pode ficar indo na onda de influencer, de gente que não sabe operar, de gente que se empolga, de gente que pô o Ibovespa numa resistência, o cara falando que o Ibovespa ia subir, daí começa a cair, o cara fala, não, mas tem que descansar, né? E aí nessa foram 6 mil pontos, certo? Nessa foram 6 mil pontos. Então é preciso tomar cuidado com isso, tá? Sempre se lembre disso, que como na economia, no trade, você tem esses 3 elementos centrais. Então não basta você ler a tendência certa se você lê ela muito cedo. Não basta você ignorar o seu risco, porque em algum momento o tempo da operação vai começar a passar, você vai estar errado e isso vai custar mais dinheiro para você, quer você queira ou não. Até que vai chegar um momento que o tempo vai ter passado tanto que o seu financeiro vai ficar tão prejudicado que você tem que sair da operação. Não pelo stop, que era o seu programa, que era o seu risco, que era o seu gerenciamento de risco, mas pelo fato de que você não aguenta mais a dor de perder dinheiro, tá bom? Então vamos começar pela gringa para a gente ter um painel para a gente poder falar depois do Brasil. A gringa 10-year yield subindo, certo? Então quem me acompanha há um bom tempo sabe que o 10-year yield é muito importante, tem bastante gente nova me seguindo, então deixa eu explicar. O 10-year yield é extremamente relevante, por quê? Porque ele é o custo do dinheiro mais barato do mundo. Então quando o custo do dinheiro mais barato do mundo sobe desse jeito, ó, isso aqui, ó, quem fez meu curso sabe, esse movimento dessas médias, todas assim viradas para cima, é uma tendência claríssima de alta, até a média de 400 do 10-year yield está subindo, né? Então é uma trajetória de alta de juros forte, está subindo forte. Então o que isso faz? Isso faz com que o preço, né? Vou pôr aqui em telinha para vocês aqui, ó,
Então, o VPL, né? O VPL, ou em inglês, Net Present Value, né? Que é o valor presente do fluxo de caixa das empresas, cai. Por quê? Porque se uma empresa, né, vai lá e pega 10 anos. Por que 10 anos, Emerson? Porque é o tempo do US 10-year yield, né? Que é a referência do que se chama de risk-free rate. Então, qual que é o risk-free rate do mundo? Qual é a menor taxa do mundo? A taxa do 10-year yield americano, beleza? Que hoje está 2,37%, 2,34%, eu não me lembro agora o número que a gente acabou de ver. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no mínimo, o fluxo de caixa futuro, ou seja, o risco, porque o fluxo de caixa futuro de uma empresa, o que é? É só uma promessa, certo? O fluxo de caixa futuro é só uma promessa. Por que é só uma promessa, Emerson? O CEO é tão bom, ele é tão top, mas ele não é Deus, certo? Ele pode até ser o superhero CEO, mas ele não é Deus, certo? Ele é que nem eu e você, faz cocô, xixi, né? Dependendo do cara, ele bebe umas, dependendo do cara, faz outras coisas. Então, tipo assim, né? Ele é um ser humano falível como todos nós. Então, ele pode ter feito um fluxo de caixa, por exemplo, para garantir a capitalização da empresa dele, mas ele sabe, se bem que sim, é um negócio meio estranho, mas vocês entendem o que eu quero dizer, você, é só uma promessa, e a taxa de juros é o desconto sobre essa promessa. Então, uma empresa que diz que ela tinha que ela ia gerar 100 milhões de dólares nos próximos 10 anos de caixa, certo? De caixa, esses 100 milhões de dólares, quando o juros estava zero, certo? Próximo de zero, ele tinha um valor econômico presente muito bom, relativamente, certo? Por quê? Porque o juros é pequeno, não tem um risco, posso aceitar, porque o risco é baixo. Agora, 2,37 por ano já começa a ficar chato, porque quer dizer que no mínimo, e depende, né? Depende, esse fluxo de caixa, o dinheiro começa a entrar quando? No ano 1, no ano 2 ou lá no quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, certo? Porque quem já fez planilha de Excel sabe como é que é isso, né? O cara fala, não, minha empresa vai gerar 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, aí você vai lá, você vai olhar o fluxo de caixa, tá assim, que no ano 1 gera 100 mil dólares, no ano 2 gera 200 mil dólares, no ano 3 gera 300 mil dólares, no ano 4 gera 400 mil dólares, no ano 5 gera 500 mil dólares, e aí no ano 6, guess what? Vai lá para 50 milhões de dólares. Então, de repente, tem um ramp-up lá, um aumento gigante do faturamento da empresa, né? E o VPL serve para fazer isso. Ele vai trazer esse preço ao valor presente, vai descontar isso. Então, uma empresa que valia 100 milhões, tá joia? Com o juros subindo, ela hoje, com sorte, ela vale 33. Então, ela perdeu 1/3 do valor. Podia até fazer a conta aqui para vocês, mas vai ficar longo o vídeo e o vídeo não é sobre isso hoje. Mas é só para vocês entenderem por que o 10-year yield é tão relevante, tá bom? Beleza? Então, toda vez que você vê um fluxo de caixa, um valuation, o que quer que seja, certo? Estudo de viabilidade, né? O cara vai ter em algum momento, lá no fluxo de caixa, ele vai ter lá o Net Present Value, certo? O valor presente, o VPL, né? Em que ele vai pegar o fluxo de caixa, né, o resultado do caixa, e vai ver ali quanto que aquilo ali vai dar nos próximos 10 anos. E aí ele traz isso ao valor presente usando o quê? Primeira coisa que ele faz ele vai definir qual que é a taxa mais barata do mundo, mas aí tem outras taxas. Por quê? Porque você está no Brasil, por exemplo, certo? Então, no Brasil não é 2,37, né? No Brasil não é 2,37 os juros, né? A moeda brasileira não é tão confiável quanto o dólar, então você vai ter que fazer um ajuste. As empresas brasileiras recebem em reais, não recebem em dólar. Se você fosse um americano, você gostaria de receber em dólar ou em real? É evidente que você quer receber em dólar, mas não vai ter jeito, porque o brasileiro recebe em real. Então o que você faz? Você ajusta esse risco. Então daí você vai fazer, né, um cálculo do que é o risco do Brasil, que tem que ser maior do que o risco da gringa, evidentemente, certo? Então isso tudo afeta todos os ativos do mundo,
não só os nossos, beleza? Afeta todos os ativos do mundo, começando na gringa, porque estavam nas máximas históricas, né? E na nossa bolsa também. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá joia? Tem outras questões relevantes, mas é só para vocês entenderem por que o 10-year yield é tão relevante na nossa análise. E é evidente que o 10-year yield, quando a bolsa estava nas máximas, estava lá aqui embaixo, certo? Por quê? Porque o risco foi lá para baixo, né? A taxa de juros americana, o 10-year yield, chegou a valer 0,51. 0,51 ao ano. Ele subiu quanto? 400%, mais 400%. Desde então. Então, isso quer dizer que as empresas americanas perderam pelo menos 4 vezes menos valor do seu fluxo de caixa no tempo, se ele usasse o 10-year yield, né? Entenderam a matemática? Se antes, regra de 3, galera, se antes a Tesla valia 1 bilhão com a taxa de juros a 0,57 e a taxa de juros agora é 4 vezes mais, tirando todos os riscos do negócio fora, só pelo aumento dessa taxa o preço tem que cair 4 vezes. Ah, não é bem assim, porque tem outra... Isso, mas aí isso se chama risco. Tudo que é conversa, tudo aquilo que depende da capacidade de comunicação de alguém, porque basicamente é isso, é uma aposta. Tudo isso é um risco. Tudo isso quer dizer risco, certo? Risco. Risco é a possibilidade de que uma promessa não será cumprida. Então, se você precisa justificar por que aquele negócio vai dar certo, para além daquilo que seria uma coisa simples, você está dizendo que existe um risco. Então, por isso que a Nasdaq, por exemplo, está caindo fortemente. Por isso que a Amazon está caindo fortemente. Por quê? Porque essas empresas, né, elas prosperam quando o juros está baixo. E elas têm problemas quando o juros está alto. Beleza? Então, é isso. Tá? Então, TLT, que é o inverso, despencando. Por que o TLT é o inverso? O TLT quer dizer que quando o preço dos juros, quando os juros cai, o TLT sobe. Por quê? Porque o valor de face do título sobe, certo? Depois eu explico isso com mais calma, mas é isso. Então o TLT subindo, despencando, perdão. E aí o que você vê? Ó, nossa última marca do vídeo era essa região aqui, ó, certo? Falei, ó, vamos acompanhar isso aqui porque vai bater na resistência, vai fazer o teste, vai deixar um candle de reversão. Candle de reversão tá aqui, ó, certo? Então o Dow Jones está deixando aqui um candle de reversão. Se a gente colocar no semanal, olha que lindo. Então fica mais claro ainda, né? Já faz aqui, ó, um topinho aqui de uma LTA, aqui, ó, uma LTB, perdão, ó, tá? Ó, já faz uma trend line aqui, ó, já faz uma trend line, certo? Então já tem uma trend line e aí você pode falar com alguma tranquilidade, não toda a tranquilidade do mundo, mas alguma tranquilidade, porque essa média aqui vai se mover, certo? Essa média vai se mover, que ele vai buscar onde? Vai buscar o fundo, vai buscar o 32,363, tá? Então esse aqui é o Dow Jones, né? O que o Dow Jones representa? Representa a economia real americana, né? Então isso é um sinal forte, tá bom? Sinal forte de correção, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no mensal. No mensal, mesma coisa, ó. Então no mensal a gente já tem o candle do topo, tá vendo o candle do topo aqui? O candle do topo, que foi esse aqui no mensal, tá vendo? E aí você teve um candle de continuidade, um candle de tentativa de reversão. Esse candle falhou, né? Então no mensal, na verdade, você tem um trend line ainda mais claro, né? Porque este candle aqui falhou, né? Esse candle falhou, esse candle aqui, ó, de tentativa de reversão, né? E aí agora a gente tem a continuidade, né? E aí a gente vai acompanhando o que acontece no mensal no Dow Jones. No SP 500, olha o engolfo lindo aqui, ó. Já tinha sido um engolfo aqui, né? Ó, aqui, ó, um engolfo aqui relevante. Aí ele veio aqui, fez essa defesa e agora foi engolfado, está sendo engolfado no mês, o mês ainda não terminou. Se eu colocar, deixa eu limpar aqui, se eu colocar aqui no semanal, só um minuto, semanal, weekly, aí, no semanal, perfeito, tá vendo? Tá vindo buscar aqui o que? Tá vindo buscar o 3998 no semanal, tá? Então se a gente pôr aqui no diário, né? Olha lá. O que a gente tinha marcado? Tinha marcado aqui essa região, né?
Mesma coisa, perde, faz o teste da média de 200, que é essa vermelha aqui, e está indo perder. Engolfa aqui de novo, vai vir aqui embaixo na média de 400. E você que me acompanha já sabe, já disse para vocês, vou repetir aqui, a gringa vai bater no 342350, 342350, a gringa vai corrigir, tá bom? A SP500 vai corrigir. E aí a gente tem aqui, ó, a Nasdaq, o que eu disse? Olha o tamanho do engolfo da Nasdaq. E aí ele está indo para onde? A Nasdaq vai perder a média de 400, tá vendo? Está perdendo a média de 400, vai buscar o quê? Vai buscar a média de 1000 ali embaixo. E aqui, ó, ela tem o teste do fundo, evidentemente, região de suporte, vocês já sabem disso tudo, deve defender, faz uma defesa, tal, né? Mas a tendência tá clara aqui na gringa, a tendência é essa que tá de queda desde dezembro, né, que a gente tem conversado com vocês sobre isso, tá bom? Então fiquem atentos aí, a gringa em tendência de correção claríssima, tá bom? Euro USD, ó, olha aqui, ó, continua perdendo, tá vendo? Tá vendo? Aqui era uma 108, é uma região muito importante, e ele parece que está querendo perder, tá vendo? Parece que está querendo perder. Então isso quer dizer que o dólar vai se fortalecer e a gente tem que ficar atento a isso, porque o Brasil não tem importância quando o assunto é fluxo cambial global, tá bom? A gente não é um participante relevante do mercado global, não seremos pelos próximos anos. Talvez na minha geração, eu tenho 43 anos, eu não verei o Brasil ser um país com relevância no fluxo comercial global, tá? Então não adianta ficar com essa coisa aqui. O que tem aqui de relevante para a gente olhar é esse suporte aqui, tá? Mas me tá dando a pinta aqui de que vai perder. Enfim, vamos acompanhar, tá bom? Vamos acompanhar aqui para ver se defender, tem compra. Se não defender, galera, vai lá no fundo, no fundão aqui do 106 e talvez, que é onde eu acho que vai, eu tenho conversado com vocês sobre isso bastante, que é assim, a paridade menor dos últimos anos, que é aqui 104, 103, tá bom? Então vamos ficar atento a isso. Mas já começa a ficar interessante, né, a gente acompanhar o euro, né, a partir desse teste aqui dessa região aqui, para ver se a gente vai poder fazer uma compra, né, ou uma venda forte para buscar o fundão lá embaixo. Dólar Index, ó, o dólar Index subindo, teve um engolfo, ó, esse engolfo foi cancelado, tá subindo para buscar o que? A máxima histórica daqui, ó, no 103, né? Então isso quer dizer que o dólar vai subir no mundo, tá bom? O dólar vai subir no mundo. Bitcoin, ó, o Bitcoin, certo? Bitcoin. O Bitcoin está caindo, por quê? Porque ele estava em tendência de queda, né? A galera vai, se empolga, compra, vai, cai de novo, vai buscar aqui a média de 1000 Bitcoin. Ethereum mesma coisa, tá? Ethereum não tem força, aqui ele está mais truncado, porque isso aqui está cheio de média aqui, ó. Então, né, fica assim mesmo, mas daqui a pouco vai dar um porradão. A única coisa é que tem esse volume forte aqui, ó, mas ele é um candle de venda, tá vendo? Não sei não, eu acho que o Ethereum faria a venda na perda dessa mínima aqui, ó. Perdendo essa região dessa mínima aqui, eu faria uma venda, vai vir aqui até a média de 1000, tá bom? Petróleo tá fazendo o quê? Né? Veio até aqui, fez o teste, e me parece que o petróleo vai ter uma falha. Deixa eu só olhar aqui no semanal para a gente confirmar se eu não estou falando besteira. Peraí. Mensal. Tá vendo? O petróleo está bem na região da resistência anterior aqui, tá vendo? Que é o 106, 107, é uma região da resistência mensal muito forte, né? Então o que a gente olha aqui? A gente olha para ver como que ele fecha nesse mês. Simples assim. O petróleo, commodity, tem tendência, galera. Commodity tem tendência. Você não precisa ficar desesperado. A gente tem que olhar aqui com calma e ver o que acontece a partir daqui. A partir desse candle aqui do mensal. Se esse candle do mensal fechar para baixo, é venda no petróleo sem erro, tá bom? Pode ser um bom trade no petróleo. Nesse momento ele está indo o quê? Fazer esse teste aqui dessa região aqui que a gente tinha também batido um papo sobre ela, que seria mais ou menos aqui, né? Aqui, mais ou menos aqui, ó. Tá?
Então vamos acompanhar essa região e aí a gente define a estratégia a partir de quarta-feira ou a partir do final do mês, tá bom? Beleza? Ouro falhou, né? Eu achei que ele poderia fazer o rompimento, não fez o rompimento, mas está fazendo uma defesa desse candle aqui. Se você pegar no semanal, ó, se você pegar no semanal, ele está fazendo um candle no semanal de alta, tá vendo? Tem volume aqui, né? Vamos acompanhar essa região, se bem que aqui poderia ser um volume de falha, né? Então vamos acompanhar esse candle aqui, ó, né? Acompanhar esse candle aqui. No rompimento desse candle aqui, ó, pode ter compra no ouro, tá bom? Pode ter compra no ouro, para daí ele retomar a tendência de alta, tá bom? Em geral, quando o dólar sobe, o ouro cai, tá? Em geral. Na verdade, quando o dólar sobe, todas as commodities caem. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Em geral. Minério de ferro, nada para fazer, né? Nada para fazer, né? A gente tem falado sobre isso, tem avisado, tem dito para sair, né? Isso aqui, esse volume deve estar completamente errado, né? Isso aqui não tem base nenhuma, né? Olha, esse candle aqui tá falho, não conta esse candle, deve ter algum problema aqui, ó, porque isso aqui não tem sentido, né? Não pode ter valido zero o minério de ferro de repente. Então tá meio estranho aqui, esse candle se desconsidera, tá onde esteve aqui, tá em tendência de, para mim, né? Claríssimo aqui a tendência de queda no minério de ferro. EWZ, ó. Por que o EWZ é importante? Sempre lembrando, o EWZ é importante porque ele reflete a nossa bolsa, é uma ETF, né, operada nos Estados Unidos, que reflete o nosso índice. E o EWZ, né, a gente apontou que ele estava entrando numa região de resistência, que ia ter venda, que ia corrigir, e aí ele está corrigindo forte, ó, teve um engolfo gigante, aqui, esse aqui gigante, e a gente já perdeu a média de 20, não precisa nem falar da média de 9, né, evidentemente já foi embora, está vindo aqui embaixo, testar aqui essa região da média de 1000, né? Onde em geral faz uma defesinha, tal, então a gente pode acompanhar a partir daqui se vai ter uma defesa, mas me parece que o nosso índice vem buscar aqui essa região aqui, né, do 36,24, que vai refletir daí no nosso índice no Brasil também. Vamos acompanhar isso, tá bom? E aí alguém fala, poxa, mas por que os caras fizeram isso? Por que os caras fizeram? Por que essa alta toda na nossa bolsa nesses últimos tempos? Porque o nosso preço estava no menor preço dos últimos 5 anos. Quem me acompanha sabe disso. E daí, quando o preço subiu e voltou a um nível em que a venda ficava boa, eles estão vendendo. Tá bom? É simples assim. É o mecanismo do mercado. Se você não está entendendo o que eu estou falando, assiste minhas aulas de volume, no meu curso completo, gratuito, o card está aqui em cima. Eu explico como é que o mercado funciona, como é que essa coisa de preço, porque que o mercado vende no topo, em vez de vender no fundo, etc. Tá bom? Fiquem atentos a isso. Tá? China, ó, mesma região, não muda, e o Emerging Markets em queda. Então, se o Emerging Markets está em queda e ele está perdendo a média de 1000, o que você acha que vai acontecer com o Brasil? Mesma coisa, tá bom? Então tem que ficar atento com isso, tá bom? E a gente tem processo eleitoral pela frente, tem um monte de coisa, tem que ficar atento a tudo isso, tá beleza? Então, estamos aqui com o cenário da gringa, vamos olhar o nosso mercado. Então, ó, o dólar. O dólar tinha dado esse primeiro sinal aqui, ó, que no nosso setup é ainda um sinal de atenção apenas, não quer dizer nada. E agora a gente acompanha para ver se esse candle de falha aqui, ó, se ele é superado, tá bom? Se ele é superado aqui, ó. Ao superar esse candle, ele busca aqui a média de 20, tá joia? E depois de tocar na média de 20, a gente vai ver se ele busca então a média de 1000, com o dólar indo buscar aqui o 4933, tá? Se ele perde essa região, ele vai testar o fundo aqui no 4613, tá bom? O que a gente só tem que lembrar? Esta mínima aqui, ó, deixa eu pôr aqui com a ferramenta do Profit, né? Ó, esta mínima aqui, ó, no 4643, ela não foi rompida, tá certo? Então, se ela não foi rompida, não tem razão para você pensar que tipo assim, que tem um movimento de venda agora. Não, só vai ter um movimento de venda se construir um candle aqui, ó. Aí vai ser venda, porque pelo menos ele vai buscar aqui essa região aqui, ó.
E em geral tende a fazer um falso rompimento, rompe e tal, tem uma defesa, e depois começa a subir, né? Mas por enquanto ficar acima do 4,643, o dólar está negando a perda, né, dessa região aqui. Está dizendo que o que o mercado está dizendo? Olha, dólar a 4,643 tem comprador. E dólar a 4,643 não tem tanto vendedor. Por quê? Porque está muito perto de região de resistência, de suporte, perdão, e aí não tem por que você vender. O risco-retorno do trade começa a ficar complicado, que era o que a gente tinha falado quando começou a chegar perto das regiões de suporte do Doleta, tá bom? Então é isso. Então o Doleta é isso. Só para a gente fechar, né? Se a gente olhar o semanal ele faz um candle de defesa também, né? Então no semanal tem um candle no 4613 e tem um candle no 4640 aqui, 42, 43, que é o que a gente tinha falado. Então a gente acompanha com atenção esse candle aqui, marca ele, esse candle do semanal, e usa ele como referência, tá bom? Como sempre, marca os 50%, marca aqui os 50% desse movimento, que é essa região aqui, ó. Tá bom? Peraí, aí marca 50%, que é o 4704, ficando acima do 4704 na semana é compra, tá bom? Ficando abaixo não tem compra, não tem o que fazer, mas a venda fica curta, você sempre tem que lembrar disso se você for operar o dólar, tá bom? O Infut, vamos olhar o nosso índice, por aqui no diário. No diário, seguindo o script, né? O que eu falei no vídeo? Falei, ó, galera, vai dar 6 mil pontos aqui para baixo, vocês vão perder 6 mil pontos? Eu não falei isso no vídeo? Falei. Galera, não faz isso, vai perder 6 mil pontos para quê, meu? Né? Não é isso? Aí, 6 mil pontos. Eu não entendo, tá bom? Eu não entendo. Vocês têm que sacar pelo menos o básico. Vocês e eu, a gente, nós outros. Nós temos que sacar pelo menos o básico. Então, pô, região de resistência, não cai aqui, não caiu aqui, não caiu? Não caiu. Pô, defendeu, chegou numa outra região de resistência, o que vai acontecer? Cair de novo. Né? Eu até falei, ó, pode até acontecer de querer romper, não conseguiu romper, vai para baixo. Né? A média aqui de 50 é uma média fundamental. O que pode acontecer amanhã? Pode abrir com um gap de baixa aqui, ó, dependendo de como abrir a gringa, e não voltar mais. Aí game over, galera. Aí game over. Daí vai vir aonde? Vai vir aqui, ó, para testar 122, para testar 114, 112, perdão, 114. Não tem o que falar, certo? Tem que ser técnico, tem que olhar o preço. Tá bom? Tem que olhar o preço. No semanal, vamos limpar aqui. No semanal, olha aqui, ó. No semanal, olha lá. Tinha tido engolfo e agora a gente teve uma continuidade de engolfo. Mas não tinha aquela história de que, pô, tava sendo ótimo para o Brasil a guerra na Rússia e que ingresso de capital externo e que a bolsa ia... Mas e aí agora os caras? Cadê os caras? Cadê os caras que falam essas besteiras? Certo? Cadê os caras que falam? É capitalismo, galera. Capitalismo. Commodity não pode valer muito. Porque se valer muito, destrói o restante da economia. Não dá. Rebenta o salário da massa consumidora. Não dá. Isso é capitalismo. 101. Vou fazer um curso. Tinha um cara, né? Tinha um curso, os mestres do capitalismo. Tinha um cara que fazia essas coisas, né? Eu esqueci o nome do cara. Umas besteiras, né? Que tinha. Umas coisas, Os mestres capitalistas, umas coisas, meu Deus do céu. Eu não me lembro quem é o cara, mas eu me lembro de ter visto uma propaganda dessa e tal. Então, assim, eu não sou nenhum mestre do capitalismo, até porque eu acho que o capitalismo tem várias falhas, mas, assim, eu entendo o sistema capitalista, certo? O Karl Marx era claramente um anticapitalista, mas entendia o capitalismo tão bem quanto a maioria da Faria Lima, por exemplo. Então, assim,
Galera, capitalismo é consumo de massa. Se os preços não estão estabilizados para o consumo de bens essenciais à vida, ou aquilo que se considera padrão mínimo de qualidade de vida urbana, por exemplo, ferrou, mano. Ferrou. Porque o cara não tá pensando mais no upgrade do celular dele, mano. O cara tá pensando que a cenoura custava 4 conto, 3 conto, e agora tá 10 conto. Que 500 gramas de café, que custava 10 conto, agora custa 20. Essa é a zica, galera. Essa é a zica. Entendeu? Essa é a zica. Aí o cara vai falar, não, mas o produtor agrícola tá ganhando. Pergunta pro produtor agrícola. Pergunta para ele. Pergunta pro cara que vende boi. Se ele consegue comprar boi barato. Não desestrutura. Capitalismo é ganho de produtividade. E não de aumento artificial de preço. Aumento artificial de preço não é capitalismo. É superinflação, é hiperinflação. É destruição do valor, do poder de compra do consumidor, que é o rei do negócio todo, certo? O consumidor que é o rei do negócio todo. Aí alguém vai dizer, não, mas o negócio é empresa de luxo. Maluco, qual é a empresa mais valiosa do mundo? Do mundo. As 3 mais valiosas do mundo. Vamos lá. Apple não faz Ferrari, mano. Apple não faz carro de 200 pau. Apple não faz carro de 500 pau. Apple não faz moto de 100 mil dólares. Não faz. O produto mais caro da Apple são os computadores de, tipo assim, top de linha deles lá, mas é o produto mais caro que eles têm e assim é exceção. O americano médio compra iPhone. Pronto. Segunda companhia mais rica do mundo, Microsoft. Mano, os caras vendem software hoje de R$100 por ano. Tá certo? Terceira companhia mais rica do mundo, Google, Alphabet. Né? O que os caras vendem? Pesquisa de propaganda por centavos por exibição. Focado em quem? No consumidor. Facebook, o Meta, né? O que é? Focado em quem? No consumidor. Entendeu? Não existe empresa de luxo relevante na economia global. Ela é relevante no nicho, entendeu? Mas vender para rico nunca foi uma boa. Bom é vender para pobre, mano. Tá certo? Beleza? Não tem franquia de barbacoa. Barbacoa não, né, mano? De Rubaiá, certo? Barbacoa tem franquia. Mas não tem, entendeu o que eu quero dizer, né? Mas mesmo o barbacoa, ele não é nem perto, não chega nem próximo do que é um McDonald's, por exemplo, né? Por quê? Porque um vende para aquele cara que precisa comer rápido e barato. O outro vende para um cara que precisa chegar, entrar numa mesa, sentar, escolher uma carne cara, vinho, impressionar a mina ou impressionar o cliente, mano. Whole different games, coisas completamente diferentes, tá certo? Mas o que é key no mercado capitalista? É o McDonald's. É o produto vendido em massa. É a camiseta da China barata. É o tênis da Nike feito na China que o americano compra por $100. É isso. Se o tênis custar 400 doletas, ferrou. Não é produto, entendeu? Aí vai ter alguém que vai falar, não, mas tem coleção de tênis caro, isso é marginal. Isso é marginal revenue. Tá assim, do ladinho do principal grupo de receita da companhia, sem dúvida, tá bom? Beleza? Então é isso. Então, não tem sentido. Então a gente tá vendo por que não tem sentido, porque tem uma barra gigante de continuidade aqui e no semanal ele rompeu. Tá vendo aqui, ó? Ele rompeu a média móvel de 100. Deve vir testar ela como suporte se o bicho não pegar durante a semana. Como resistência, perdão. Deve vir testar aqui no 118, 796. Sabe? Vai lá, faz. Tipo que nem isso aqui, ó. Faz um paviozinho, tipo que nem isso aqui, ó. Tá vendo? Um paviozinho assim. Ele vem aqui, faz um paviozinho aqui, né?
deixa um paviozinho e aí o candle vem para baixo para tocar aqui, ó, no 114. Esse é o cenário que eu vejo para a bolsa no decorrer da semana. Claro, pode ter um candle menor, etc e tal, mas no semanal tem a força de atração, o preço deve vir aqui pelo menos até o 114,947 em algum momento e se bobear no 113. Sempre lembrando que o seu amigo aqui, Emerson Alves, o caipira de Paulínia, ele acha que no semanal o preço vem no 98,520, tá bom? Beleza? Essa é a minha leitura para vocês aí, para vocês ficarem atentos. Você tá vendo? São cenários. Vai chegar, não, vai bater no 95 na semana que vem. Não, mano. Calm down, relax. Não estou falando aqui que pode vir aqui, testar a média de 100 como resistência, barabá, daí vem, corrige. Calm down. Certo? Calm down. Onde você tinha que ter vendido? Era aqui, nesse candle aqui que a gente falou. Não vendeu, agora já foi. Claro, sempre pode se sair da posição que você estiver tomando porrada, mas não vai ter alta, sacou, galera? Não vai ter alta. Já foi. Beleza? Então esse foi o nosso índice. Só para fechar, DI futuro. Como é que está o DI futuro? No diário, fazendo aqui um testezinho dessa região. Não me preocupo. Vai ter IGPM logo. E aí a gente vai saber se a leitura sistemática da inflação caindo vai estar certa ou se a leitura sistemática da inflação caindo está errada. Beleza? Então foi isso. Esse foi um videozão mais longo, porque a gente acabou falando de várias coisas. Fazia tempo que eu não fazia vídeo longo explicando um pouquinho melhor as coisas. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. Rebenta aí no like aí, galera. Rebenta aí no like. Tamo junto. Essa foi mais uma domingueira. Um abraço para todos vocês. Iniciem seu risco. Fiquem atentos. Não acreditem em fumaceiros. E a gente volta aqui na quarta-feira com mais reflexões aí do mercado. Tá bom? Um abraço. Fui. Valeu. Tchau.